Às vezes as pessoas falam assim, ai, Andressa, eu não tô conseguindo vender. Eu falo muito com as mulheres, né? Basicamente, meu público é feminino. Uma mulher, quando te olhar, ela tem que querer usar o que você tá usando. Ou querer o produto que você vende. Se eu chego pra uma pessoa, ela vende maquiagem, ela tá sem nenhuma maquiagem, eu vou ter vontade de comprar maquiagem? É verdade, não vai. Olá, estamos iniciando mais um episódio no Virtuosas Podcast. Já entre nas nossas redes sociais, clique, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube. A intenção desse programa é compartilhar dicas, ideias, explicações, coisas que acontecem na vida real para todas as mulheres. E a nossa convidada de hoje, ela é mineirinha, ex-tímida, teve a sua vida transformada com a maquiagem. Pela necessidade, pelo foco e determinação, foi promovida a diretora da Mary Kay. E após a saída dela da Mary Kay, ela criou o Close Friends e está ajudando muitas mulheres a se posicionar e a vender no Instagram. Com vocês, Andressa Viana! Obrigada! Obrigada, Aline. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Uma honra. Eu que agradeço você ter conseguido um tempinho com a sua vida mega corrida. Vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência de vida, trazer muita experiência para outras mulheres. Eu queria saber, Andressa, um pouquinho como é que começou a sua história com a maquiagem. Vamos lá. Eu, na verdade, busquei a maquiagem muito nova porque eu tive muita espinha. Eu era a única da minha galera ali que tinha muita acne. Isso me incomodava muito, então foi quando eu busquei na maquiagem realmente para cobrir, para tampar. E aí, logo depois disso, eu perdi meu pai. E quando eu perdi meu pai, a maquiagem se tornou ainda mais importante no processo quando eu perdi meu pai. Porque quando meu pai morreu, nós tivemos que desmontar nossa casa. A gente morou na casa da minha avó 8 meses, mais ou menos, num colchão no chão, eu, minha mãe e meu irmão. E aí eu trabalhava na época, mas eu entrei em depressão. Em 6 meses eu engordei 10 quilos, e eu tava tomando remédio, fui para psicólogo e tal. E aí uma prima minha usou como estratégia me chamar pra tirar fotos. Eu tinha uma câmera profissional, então a gente se maquiava, arrumava e ia pela estrada mesmo pra poder fazer fotos. E era o único momento em que eu realmente esquecia de tudo aquilo que eu tava vivendo, e esquecia e realmente me sentia bem naquele momento ali, sabe? E aí, logo depois, a Mary Kay entrou na minha vida. E aí foi um momento também, porque eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito quieta. Eu era até sem educação, de tão tímida que eu era. Só dava bom dia pra quem eu conhecia. Mas, por necessidade mesmo, pelo fato, né, de quando meu pai morreu, a gente não tinha condição de manter a nossa casa e o que eu ganhava no banco não era o suficiente. Então, eu precisava de uma renda extra. E aí a Mary Kay apareceu, eu falei assim, gente, já que eu preciso de fazer dinheiro, preciso de uma renda extra, por que não num ramo que eu gosto muito, que é a maquiagem? E aí foi quando eu comecei, mesmo sem dinheiro, mesmo com medo, com vergonha, tímida, sem saber vender mesmo, mas eu me arrisquei, arrumei cartão emprestado e dei meu jeito para começar. Então foi isso que te fez perder a timidez, né? Foi a necessidade. A necessidade. A necessidade, a paixão pelo produto que você usava, né? Você gostava muito, gostava de se maquiar, era meio que uma transformação, né? Uma camuflagem. Sim. E a partir daí você começou a se soltar mais. E você ficou quanto tempo na Mary Kay? Fiquei 10 anos na Mary Kay. E eu sentia muito que era uma missão realmente de Deus pra mim, sabe? Da mesma forma que eu me sentia quando eu me maquiava, ou até mesmo naqueles dias, né, próximos à perda do meu pai, que eu me maquiava, que eu me arrumava, que eu tirava foto, eu realmente esquecia de todos os problemas. Quando eu ia atender uma cliente, muitas vezes eu já peguei bastante mulheres que estavam com a autoestima baixa, não estavam bem, às vezes, no relacionamento com o marido, não estavam se cuidando, já não tinha mais tempo, às vezes até por conta dos filhos, de se olhar no espelho, de olhar... se cuidar. De se cuidar, exatamente. Então, pra mim era maravilhoso poder contribuir, sabe? Ver aquela transformação ali da mesma forma que tinha acontecido comigo. Então, era muito gostoso. E como você enxerga isso, a vaidade feminina?
o autocuidado, a estética, a maquiagem? Eu acho isso muito importante, Aline, porque eu falo por mim mesmo. Você não acha que é besteira, né? Não que acho. É uma vaidade fútil? Não acho que é besteira, não acho que é fútil, muito menos. Hoje eu consigo entender também que existem várias mulheres que não têm tanta necessidade da maquiagem, se sentem bem sem a maquiagem. E aí eu respeito, tudo bem. Eu tenho 2 amigas, inclusive, que elas não são muito apegadas à maquiagem. Mas quem se sente bem, quem gosta, eu acho que isso vai ser algo que vai te ajudar, que vai fazer bem pra sua autoestima, a forma como você vai se sentir, por que não usar? Inclusive, tem muitas pessoas que às vezes hoje falam comigo: Andressa, você não tem coragem de aparecer nos stories, porque quando eu ligo a câmera eu não gosto do que vejo, né? Das olheiras, de tudo, né? Espinha. Eu sempre falo, por que não já começar o dia se cuidando? Vai fazer bem pra você. E não adianta também a gente só cuidar da casa, cuidar de marido, filho e não se cuidar. Então é importante você se olhar também, né? Com mais amor, com mais carinho e se sentir bem. E a Andressa de hoje é uma Andressa muito mais vaidosa, preocupada com a saúde. Eu vejo que você treina muito, você cuida da sua alimentação. Como é que é a sua rotina hoje? Olha, É bem diferente de antigamente, dessa época que você morava em Minas ainda? Deixa eu pensar. É porque o Rio de Janeiro também, né? Ele pede, assim, as cariocas. Eu acho que as mulheres são um pouco mais vaidosas nesse sentido, com o corpo. Na verdade, eu sempre achei que quando eu morasse na praia eu ia ter maior corpão. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu mudei. Na verdade, eu comecei a ter dificuldade com a balança depois que eu perdi meu pai. Então, eu descontava tudo na comida. Então, se eu tivesse triste, eu comia. Se eu tivesse alegre, eu comia. Tudo era motivo pra comer. Então, daí eu comecei a, né, realmente ter que trabalhar isso na minha cabeça e tal. Mas quando eu vim pro Rio, mas eu achava que se eu morasse na praia eu ia ser magra. Só que eu mudei pro Rio em fevereiro, em março começou a pandemia. No processo de pandemia, eu devo ter passado a pandemia inteira comendo. E aí eu engordei bastante. Eu tive um processo também de TPM. A TPM estava muito insuportável. Eu acabei usando o chip de gestrinona, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. No meu caso, não funcionou. Porque provavelmente você estava inflamada. Na verdade, funcionou para TPM. Né? Pro que eu queria, porque eu busquei, funcionou. Mas me deu. Eu fiquei muito inchada, enfim, não me fez tão bem assim. Então. E aí eu continuei nessa busca e realmente trabalhar na minha cabeça. Eu vejo que eu treino há muito tempo. Mas eu achava que só treinar também daria resultado. E eu vejo o quanto a alimentação é importante. E o quanto eu preciso estar realmente focada, assim, concentrada no que eu quero e em mim, sabe? Porque também, se você for fazendo só na correria, você faz, não tem resultado nenhum. E deixar também, né, a rotina, o cansaço te vencer e com as desculpas, você não consegue evoluir e nunca você vai conseguir chegar no resultado que você quer. Sim. Né? E até o emagrecimento, você buscar fazer uma atividade física, policiar um pouco a sua alimentação, comer coisas mais saudáveis, não quer dizer que você está sendo a bitolada da estética e só quer viver de corpo. Não é isso, né? É a sua saúde também. Você fica com mais disposição, fica com uma pele mais bonita, Verdade. uma série de coisas. E eu acho que vai muito também da mulher se sentir bem. Quando eu tô acima do peso, gente, não vem falar que eu fico estressada. Você tá bonita, que você não... não. Eu arrumo confusão com tudo, eu só quero roupa larga, quero me esconder, na verdade, entendeu? Então, isso é muito importante pra mim como mulher, também pro relacionamento, e eu acho que impacta em todas as áreas da minha vida. Então, eu consigo vender mais, eu consigo ser mais ativa na minha rede social, a partir do momento que eu estou bem comigo mesmo, entendeu? É verdade. E me fala um pouquinho como é que foi a sua viagem recentemente, acho que tem 1 ano, né? Para Maldivas e para Dubai. Maravilhosa. Como que foi essa viagem e como que foi que sensação que você e o seu marido sentiram de terem realizado esse sonho? Eu vi lá na sua rede social, você fez um post bem legal, contando um pouquinho da história de vocês, que vocês vieram do interior de Minas, conseguiram conquistar tudo com as vendas, com o esforço de vocês e realizar esse sonho que estava lá no quadrinho dos sonhos, no papel. Na verdade, nós já tivemos várias experiências com cartaz de metas. Quando eu conheci... cartaz de metas, né? Quando Você eu conheci o Yuri, disso. Na verdade, eu senti de Deus que era ele que Deus tinha pra mim. Eu conheci ele em um evento em Belo Horizonte, porque o Yuri é carioca. Só eu que sou mineira.
E aí eu coloquei uma foto dele no cartaz de metas e todos os dias eu orava e falava, Senhor, se for ele que o Senhor tem pra mim, faça com que as coisas aconteçam, porque ele tá no Rio e eu tô em Manhuaçu, 400 quilômetros de distância um do outro. E as coisas aconteceram. Até com ele você colocou no mural de coloquei metas? E ainda tirei uma foto do cartaz, mandei pra ele e ele riu da minha cara, falou, me tira daí, minha filha, tá ficando louca, não quero compromisso agora não, sério. E aí as coisas foram acontecendo, 6 meses depois a gente já tava namorando com data do casamento marcada. Meu Deus, então funciona mesmo, né? Funciona. E Maldivas aconteceu exatamente assim. Yuri acordou um dia e falou, caramba, imagina acordar no meu aniversário em Maldivas. Vou colocar isso como meta. A gente colocou no cartaz de metas e trabalhamos bastante. E eu te falo assim, que experiência incrível. Mas que experiência incrível mesmo. Foi maravilhoso. E orgulho, né? De conseguir você traçar um sonho, um objetivo e através de muito trabalho você conseguir realizar. É algo assim, né? Só Deus mesmo. Eu sei que você é uma mulher de muita fé. Sou. Então, além do mural ali, com os seus sonhos, você deposita muito a sua fé em Deus, corre atrás, trabalha muito e vai embora. Aline, meu pai e minha mãe ficaram separados 3 anos. Separados. E eu vi minha mãe 3 anos orando pro meu pai voltar pra casa. Orando pro meu pai, pra ele converter, pra ele... Enfim, pra eles voltarem, né? Nesse período, meu pai teve várias namoradas. Eu não gostava de nenhuma delas. E a minha mãe via ele com várias namoradas e ela continuava orando. Aquilo eu ficava maluca de ver aquilo, mas ao mesmo tempo me admirava, sabe? Então, eu aprendi muito sobre fé com a minha mãe. 3 anos depois, meu pai, eles voltaram. E aí, até ele morrer, nós vivemos 12 anos ainda e juntos. E meu pai transformou da água pro vinho. Então, eu vi o quanto valeu a pena todo o esforço dela, toda a fé dela. E, ao mesmo tempo, ela ter esperado, confiado, independente do que acontecesse. Mesmo ele estando namorando, ele seguindo a vida dele, ela estava focada no que ela queria. Então, isso me traz muita força, muita fé até hoje, para qualquer adversidade que eu passe, sabe? Ai, que legal. Você é muito referência pela sua história de vida. Obrigada. E as pessoas... para poder vender algum produto e serem bem-sucedidas ou prestar um serviço e bombar, né, com qualquer tipo de divulgação, eu acho que o ponto importante é você acreditar, né, muito no seu negócio, no produto que você está vendendo. Você acreditava muito na Mary Kay, você gostava dos produtos e acho que por isso que você conseguiu chegar como diretora. E agora com esse novo projeto do Close Friends, depois que você saiu da Mary Kay, você começou nesse novo projeto, nessa mentoria, tem ajudado muitas pessoas, transformado muitas vidas através de posicionamento em rede social. Conta um pouquinho como é que funciona esse seu projeto. Bom, eu acredito que, na verdade, sobre a Mary Kay ainda, por mais que eu soubesse vender, eu acreditava tanto no produto e a única coisa que eu precisei fazer foi, da mesma forma que eu usava o produto em mim, ensinar as mulheres a usar nelas os produtos. E funcionou demais. Então, eu acho que quando você tem um produto que você acredita nele, exatamente o que você falou, as coisas acontecem e você consegue vender tranquilamente. Então, e logo depois, né, que eu saí da Mary Kay, o que aconteceu? Eu comecei desde o início a me posicionar mesmo como a modelo do meu produto. Eu tinha como referência na época, que devia ser 2015, Flávia Pavanelli, você deve lembrar dela. Uhum, lembro. Tudo que ela usava, eu queria usar. Toda a maquiagem que ela usava, eu queria ter. Então, eu pensei, por que não fazer a mesma coisa? Então, só que na época eu só postava fotos, não fazia vídeos. Então, eu trabalhava. Então, quando eu ia pro banco, eu fazia alguma foto usando o produto e postava. Porque a minha intenção era, enquanto eu tô no banco, a minha imagem tá vendendo no Facebook. Porque eu precisava fazer, enfim... Uma renda extra. Uma renda extra. E já que não tinha muito tempo, eu tinha que aproveitar todas as oportunidades. Perdi a linha de raciocínio, peraí. O que eu ia falar? Não, aí eu te fiz a pergunta se... Eu comentei, né, que a gente precisa acreditar muito no nosso produto e você conseguiu chegar onde você chegou na Mary Kay porque você acreditava. Lembrei. E agora, com esse novo projeto do Close Friends. Eu comecei com as fotos, mas aí, logo depois, comecei com os vídeos também. Eu vi... Quando eu conheci o Yuri, que o Yuri começou a falar na minha cabeça, porque eu sempre queria parecer perfeita no Instagram. Então, eu só postava foto maquiada, arrumada.
E aí ele começou a falar, Andressa, você precisa mostrar a vida real, aparecer também às vezes sem maquiagem, aparecer no dia a dia, as pessoas vão se conectar com isso. E eu não concordava. E aí ele ficou insistindo. E foi exatamente nessa época que eu comecei a produzir vídeos. E aí eu comecei a fazer vídeos para vender o produto. E o que aconteceu também? Eu via muitas pessoas que elas só divulgavam o produto, elas não se divulgavam. Elas não se mostrar o que? A sua rotina, o dia a dia? Nem isso, mas assim, elas não se posicionavam como... Elas não trabalhavam a marca pessoal dela. Então, por exemplo, eu trabalho divulgando só essa caneca. Então, eu só divulgo essa caneca e pronto, eu nem apareço. O tempo inteiro no meu Instagram é só caneca, caneca, caneca. As pessoas não sabem quem tá por trás da caneca. Eu não. Eu aparecia e por trás de mim tava o produto. E o Yuri acredita que isso faz também você ter uma certa aparição, né? Isso. E o Yuri acreditava muito no fato de aparecer. Quanto mais eu aparecesse, mostrasse vida real. Hoje no meu Instagram, quando eu mostro dia a dia, quando o Yuri aparece... tudo. Meus cachorrinhos, Conrado e Caramela aparece. É o que mais bomba. Então, as pessoas realmente... É o momento que a pessoa vai se conectar com você. E o que aconteceu com os vídeos? Eu comecei a fazer vídeos... Também fui estratégica, porque de 2 em 2 meses a empresa lançava produtos. Eu comprava bem rápido para criar conteúdo com aquele produto, porque eu sabia que as consultoras do Brasil inteiro iriam compartilhar o meu vídeo. Então, foi uma forma também de trabalhar a minha imagem. E aí, foi daí que saiu o Close Friends. Por isso que eu tô comentando sobre isso. Porque, aos poucos, as próprias consultoras começaram a me pedir para ensinar a gravar conteúdo para vender também. Aí, foi quando eu criei o Close Friends. E aí, eu ensino hoje, no Close... a pessoa fica 1 mês comigo no Close, é um grupo VIP no Instagram, onde todos os dias tem um conteúdo. E cada mês é um conteúdo diferente. Então, por exemplo, esse mês nós estamos falando sobre edição de vídeo. Então, foram 30 dias só de conteúdo de edição de vídeo. É todo dia esse Todos os dias. Mas aí é tudo... Eu posto o conteúdo e elas veem. E vai ficando salvo nos destaques. Entendeu? Então... E aí, logo depois que eu lancei o Close Friends, as pessoas também começaram a me pedir a mentoria. Eu falo muito ali, na verdade eu tenho aprendido sobre isso. Que a gente tem que parar de ser desesperada e querer saber, meu Deus, o que eu vou vender? A gente precisa atender realmente a necessidade do seu público, dos seus seguidores. O que seu público está pedindo? Por exemplo, enquanto eu vendia Mary Kay, meu público estava pedindo para mim, queria aprender a criar conteúdo. Eu criei o Close Friends. Depois a galera do Close Friends começou a querer ter mais acesso a mim. Ou seja, queria ser acompanhada. Foi quando eu lancei a mentoria. Então a mentoria é uma continuação do Close Friends? Não, são 2 produtos bem diferentes. Sim. A mentoria são 2 meses de mentoria. E na mentoria eu ensino a pessoas se posicionar em relação ao Instagram, a realmente entender como que funciona, o que ela precisa fazer para vender através do Instagram dela. Como usar, eu trabalho muito imagem e influência. Então, como usar a sua imagem e influência para vender mais. Então, trabalho edição de vídeo, como criar conteúdo, planejamento de conteúdo também, o que postar nos stories, o que postar no feed. Ter uma imagem estratégica também, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, Andressa, eu não tô conseguindo vender. Eu falo muito com as mulheres, né? Basicamente, meu público é feminino. Uma mulher, quando te olhar, ela tem que querer usar o que você tá usando, ou querer o produto que você vende. Se eu chego pra uma pessoa, ela vende maquiagem, ela tá sem nenhuma maquiagem... Eu vou ter vontade de comprar maquiagem? É verdade, não vai. Então, desde o início, eu entendi o quê? Todo mundo fazia uma maquiagem básica para trabalhar. E eu também, antes de Mary Kay, eu fazia uma maquiagem básica para trabalhar. Mas concorda que se eu agora trabalho com maquiagem, eu posso exagerar um pouco mais, eu posso chamar mais atenção pro que eu trabalho? Verdade. Então, eu parei de fazer uma make básica e eu comecei a usar fazer uma maquiagem realmente intencional para que onde eu chegasse, as pessoas... tivesse um impacto e falar, caramba, quem é essa menina? O que ela vende? Eu quero esse produto. Ou então, gostei do batom dela. Então, eu vejo o quanto que a imagem é importante para você vender. E você começou a demonstrar isso para as suas clientes, né? Que conseguia com a maquiagem levantar a sobrancelha, afinar o rosto, colocar um ponto de luz, abrir mais os olhos ou fechar. Sim. Eu sou maquiadora também. Acabei me formando como maquiadora. Mas eu sempre gostei de dar curso de automaquiagem. Nunca gostei de maquiar mesmo, alguém. não. Achava cansativo e tudo, mas dar o curso eu sempre gostei muito. Ai, muito legal. Eu sou muito apegada à maquiagem. E como é que a gente faz para poder te achar e conseguir ter acesso à mentoria ou ao Close Friends? O meu Instagram é andressa.viana2.
Então, ali tem um link direto no meu WhatsApp, onde eu te explico melhor sobre tanto a mentoria quanto o Close Friends. O Close Friends você pode entrar a qualquer momento. E a mentoria vai abrir as vagas dia 2, segunda-feira. Eu começo agora em setembro uma nova turma de 2 meses de acompanhamento. Ai, legal. E no Close Friends já tem algum case de sucesso que você lembra, assim, que te marcou bastante? Tem vários, tanto na Eu mentoria... vi que tem vários lá no destaque que você já colocou de feedbacks. Eu tenho tanto na mentoria quanto também no Close, de pessoas que entenderam realmente o que precisa ser feito para vender no digital. Porque, na verdade, existem várias estratégias para você vender, né? Parece ser fácil, mas não é fácil. A estratégia que eu uso é realmente a imagem e influência, ou seja, você precisa aparecer. Então, eu te ensino o que é importante você mostrar do seu dia a dia. Mas essa é uma forma que dá muito certo, porque você consegue realmente criar conexão com o seu seguidor, você consegue criar relacionamento com ele. Por exemplo, o Conrado, que é meu cachorrinho, eu sempre chamei ele de Conrado e do nada comecei a chamar ele de Conradinho. E aí é muito engraçado, às vezes eu tô em algum lugar e alguém fala, e o Conradinho, como é que tá? Ou seja, as pessoas... Como se fosse alguém e como se a pessoa fosse muito íntima de você. Um dia eu tava em Minas, tava em uma loja, eu nunca tinha comprado nessa loja, e do nada saiu uma mulher lá de trás e falou, e o Conradinho, Andressa, como é que tá? Eu olhei pra cara dela e falei, meu Deus, não sei quem é. Pensei, mas é uma seguidora minha. Então é gostoso ver isso, sabe? E eu acho também que quanto mais você compartilha o seu dia a dia... Mais conectada, né? Por exemplo, eu gravei um stories antes de começar o podcast falando o quê? Que eu tava nervosa. Meu Deus, meu primeiro podcast me deseja boa sorte. Isso tudo gera conexão. Se eu só posto uma foto e falo, tô aqui no podcast, tipo assim... Pra Andressa é tranquilo, pra Andressa é de boa, ela tira de letra. Então, quando eu mostro também um pouco da minha dificuldade, do que às vezes eu tenho medo, do que às vezes eu tenho vergonha... isso gera conexão também. Aí ela pensa o quê? Se a Andressa conseguiu... eu também consigo. E uma frase que eu ouvi há um tempo, né? Do Paulo Vieira, no Método CIS, foi... Se você estiver bem, as pessoas vão falar mal de você. Se você estiver mal, as pessoas vão falar mal de você. Então, dane-se o que as pessoas vão falar. Faz aquilo que precisa ser feito para atingir o seu objetivo. Então, para quem tem vergonha da internet, né? Do digital, de aparecer nos stories, eu acho que tem que focar muito nisso. Onde você quer chegar com o seu Instagram? Qual o resultado que você quer ter? Então, ter apenas isso como foco e fazer independente do que as pessoas vão falar, porque elas vão falar mesmo. E muitas vezes elas não vão entender. Porque, só para você ter uma noção, eu fiz uma estratégia de 3 meses, criando conteúdo com uma roupa de fitness, para que a marca me enxergasse. Então, provavelmente as pessoas viram conteúdo no meu feed e não entendeu. Mas por que a Andressa está fazendo isso, gente? Postando o look fitness e tal. Mas eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. E a marca me enxergou e hoje eu sou representante da marca, que é a Kaizen. Então, a única pessoa que precisa saber do seu objetivo ou do porquê que você está fazendo isso é você. E você precisa começar. Independente do medo, da vergonha, do que vão falar de você. Isso. Outra coisa, eu acho que o meio influencia muito. Se você anda com pessoas que não estão no Instagram, tem medo da internet, ou então só fala mal de quem compartilha dia a dia, quem compartilha a vida, você vai começar a pensar igual essas pessoas. Então, é importante também você se conectar com quem tá no que você quer fazer. Eu vou me conectar se eu quero vender através do digital, se eu quero me posicionar, se eu quero ser uma autoridade, eu vou me conectar com pessoas que já estão fazendo o que eu quero fazer, ou que estão no processo também, porque aí eu não vou ter erro. E o seu meio foi quem? Foi o seu marido? Seu maior incentivador? Sim, com certeza. Pelo profissional que ele é, que acho que ele também é da área, né? Sim. E pelas coisas que ele vem te apoiando, pelos projetos, pelos sonhos, as dicas, os esporros. Com certeza. O Yuri me ajuda muito, me apoia muito. E às vezes que eu tô mais pra baixo, eu acredito até que muitas pessoas pensam assim, não vou compartilhar muito por conta, tenho medo de inveja, Andressa, tenho medo disso, daquilo. Eu também já fui essa pessoa, de ter medo de muita exposição. E o Yuri sempre foi super contra. Ele fala, Andressa, inveja não pega em mim, o povo pode até ter, mas não vai pegar em mim, eu vou continuar a minha vida. Eu acho que a fé dele é tão grande nisso, que realmente dá tudo certo. A gente tem que orar e pedir a Deus, entregar nas mãos de Deus, pedir proteção de Deus mesmo. E fazer o que vocês precisam trabalhar com a imagem, né? É se blindar e ir pra frente. E eu acho muito gostoso trabalhar com a minha imagem. Até esses dias uma pessoa me perguntou se eu sou feliz fazendo isso. E eu falei que sim, porque você acaba criando várias oportunidades através da sua imagem.
Então, o simples fato de quando eu comecei a trabalhar com a Mary Kay, eu não focava só no produto, e sim eu usava a minha imagem. O que começou a acontecer? Quando eu apareci com um acessório diferente, as pessoas queriam um acessório. A maquiagem, elas já sabiam que era Mary Kay. Mas o acessório, queria. Se eu fizesse um penteado diferente, queria saber o que eu usei no cabelo. Se eu tivesse com uma roupa bonita, queriam também saber. Então, ou seja, isso é realmente se tornar influenciadora. O que você usar, ou então um serviço que você faz, o seu estilo de vida, as pessoas querem ter o seu estilo de vida. Então, eu gosto muito de... Eu vejo muitas oportunidades através da influência, sabe? E como que você fez pra montar o Close Friends? Pra montar assim... Porque existe um passo a passo, né? Existe um programa que você segue com as suas clientes. Como que é feito isso? Como que você foi montando, na verdade? Aline, o Close Friends eu aprendi fazendo, literalmente. Aplicando em você, né? Não, na verdade... Você assim, queria aparecer na rede social, você queria vender, descobrir algumas coisas diferentes do Instagram, usar algumas ferramentas, e você foi buscando e foi criando uma memória. E quando foi ver, as pessoas começaram a te pedir dicas e você... Peraí, eu posso ir mais além, ajudar mais pessoas. Foi mais ou menos fazer um produto. Eu fui ouvindo... É muito importante a gente ouvir os nossos seguidores. Então, a dificuldade que eles traziam, eu criava o produto para aquilo. Então, por exemplo, o Close. Eu não sabia como fazer. Eu não sabia se daria certo ou não sabia se ia vender ou não. Então, por exemplo, no primeiro Close, eu acho que eu vendi 30 Close Friends apenas, mas eu já cheguei a vender 160 Close Friends em um único mês. Então, no primeiro as pessoas querem aprender a gravar conteúdo. Eu escrevi 30 conteúdos que eu poderia ensinar sobre como gravar conteúdo. Aí eu observei que elas queriam continuar. Aí eu pensei, meu Deus, e o segundo mês, vou falar sobre o quê? E aí eu fui ouvindo quais eram as dúvidas, quais eram as dificuldades, e fui colocando no papel e fui criando. O Close Friend já completou 1 ano, e eu tô sempre escutando as dificuldades e as dúvidas delas. E aí, entregando conteúdo. Você sempre tem ideia para ir alimentando estudando, com conteúdos. Aline. E estudando também bastante. Verificando tendência, Sim. o que elas precisam. Sim. Acompanhando realmente o que está acontecendo, o que mudou agora no mercado, alguma estratégia diferente para você vender através da sua rede social. Na mentoria, por exemplo, já tive muitos feedbacks, muitas pessoas que cresceram muito através da mentoria, tanto pelo posicionamento, tanto pelo... Eu já tive uma aluna, a Terrane, ela foi contratada para ser gerente da Carmen Steffes da cidade dela, por conta dos stories dela. Quando a pessoa ligou para ela e contratou, marcou uma reunião, ela falou que queria muito que ela fosse gerente da loja, porque viu através dos stories que ela era constante, que ela aparecia todos os dias, que ela se preocupava com o corpo dela, que ela andava maquiada, que ela tinha uma boa imagem, que ela andava muito arrumada, e era o perfil que ela queria pro cargo de gerente da Carmen Steffes. Então, isso me impactou bastante, porque às vezes as pessoas podem pensar que o que você está mostrando do dia a dia é coisa fútil, ninguém quer saber da minha vida, a minha rotina é muito chata. Todo mundo pensa que a rotina é chata. Mas eu acho que o brasileiro, ele gosta de novela. É verdade, acompanhar a vida do outro. Quando a gente consegue construir uma novelinha, as pessoas se conectam ainda mais. E essa ficha caiu pra mim, olha o que aconteceu. Sempre que eu viajava, minhas visualizações iam lá em cima. Quando eu voltava, caía muito. E aí eu comecei a observar. Quando eu viajo, eu fazia realmente uma novelinha. Eu fazia uma novelinha do meu dia. E quando eu chegava em casa, eu pensava, sem graça, né? Em casa, minha rotina tranquila, não vou postar nada, não. E aí acabava. Então eu aprendi o quê? A realmente fazer uma novelinha do meu dia a dia. É isso realmente... O seguidor... Gera conexão, né? O seguidor se sente íntimo seu. Sou amiga da Aline. Eu já passei por uma situação bem interessante, até com a Patrícia Parada. Não sei se você conhece ela. Conheço. Tem maior corpão. Muito linda. Eu sigo ela há um tempo. A primeira vez que eu cheguei na DNA, ela tava na porta. Aí quando ela passou, eu falei, caramba, Patrícia, sou sua fã. Eu falei alguma coisa com ela assim. Ela me abraçou, me perguntou meu nome e conversou comigo como se eu fosse amiga dela. E perguntou se eu ia começar a treinar. Eu falei que sim e tal. Quando ela saiu, eu lembrei de algumas situações em que eu encontrei alguma seguidora. Só que você concorda que, vamos supor, eu me acho íntima da Patrícia, mas ela não é íntima de minha. Porque quem acompanha ela é você. Mas ela agiu como se ela fosse realmente íntima. íntima.
E isso foi muito gostoso, foi muito interessante, assim, a minha reação e, tipo, a forma como eu me senti muito honrada, feliz pela forma que ela me tratou. E eu lembrei de algumas vezes que eu já encontrei seguidoras na rua e que a pessoa falou, Andressa, você é educada, é claro, mas assim, a pessoa lá e eu aqui. Então eu aprendi muito com isso, com essa história da Patrícia. Então hoje, quando uma seguidora chega, eu tento ser da mesma forma. Eu tento imaginar, cara, ela é minha amiga, ela é minha seguidora, ela me acompanha, ela conhece o Conradinho, conhece o Yuri, sabe tudo que eu gosto, que eu não gosto. E realmente converso com ela como se estivesse conversando no Instagram. Pra realmente manter essa conexão e até mesmo pra pessoa ver que isso é real. Porque se no Instagram eu sou de um jeito, quando ela me encontra pessoalmente, eu fico quietinha, fico lá. Não fala com ninguém, não é legal. Essa menina não é a mesma do Instagram. Até porque a ideia que você quer passar, que você passa isso muito na sua rede social, é a Andressa do dia a dia. Então as pessoas, quando te encontrarem na rua, querem ver você do jeito que está ali na rede social. Não digo nem de arrumada, mas o jeito, pelo menos, né? Sim, com certeza. E tudo que a gente compartilha, assim, de dificuldades mesmo, de processos que você está vivendo, quando você alcança, as pessoas comemoram com você. Se você tiver compartilhado o antes, o processo... A novela, né? Porque, bom, exemplo, quando a gente foi pra Maldivas, a gente compartilhou que tinha colocado no cartaz de metas, Maldivas. Foi, eu vi. A gente foi compartilhando o processo todo. Quando a gente chegou lá, todo mundo mandando mensagem. Muito feliz por vocês estarem aí. Mas por quê? Porque acompanhou todo o processo. Se a gente só tivesse chegado em Maldivas, chegamos em Maldivas. Tipo... E as pessoas às vezes fazem até outro tipo de comentário, né? Ih, estão querendo aparecer e não sei o quê. Só que como foi postado, né, divulgado de uma outra forma, vocês mostrando ali as batalhas, o esforço que foi, que vocês lutaram muito, colocaram no mural, e tudo foi acontecendo. Sim. Por isso que é importante mostrar o processo, sabe? Mostrar os medos, os receios, se você era tímido ou não. Eu vejo que eu consigo conectar bastante no meu Instagram com mulheres que são tímidas, mas que querem ter resultado através do Instagram. Por quê? Porque eu era tímida. Agora, se eu não falo sobre isso, ou se eu não me posiciono dessa forma como eu gravei a história, gente, tô morrendo de medo, tô com o coração acelerado antes de gravar o podcast. Ela não vai se conectar, ela vai achar que pra Andressa é muito fácil, pra Andressa ela já tá acostumada. Então é legal mostrar isso também, sabe? Pra gerar essa conexão. E como é que foi a sua chegada aqui no Rio, quando você saiu da sua cidade? Aqui você não tinha um público, né? Não tinha muitos seguidores. Aline, foi bem interessante porque eu vim, um mês depois foi a pandemia. Então tava tudo fechado. Tudo que eu postava no meu Instagram eu vendia em Minas. E aqui no Rio ninguém. Não tinha seguidores do Rio. E não tinha clientes também no Rio. Inicialmente eu fiquei tranquila e fiquei mandando produtos para Minas. Depois eu falei, gente, agora eu moro aqui. Eu tenho que fazer minha vida aqui. Eu preciso de seguidores aqui. Eu preciso de clientes aqui. E eu montei uma estratégia para conseguir seguidores e para conseguir clientes aqui também. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer foi... Inclusive, fica uma dica para você em relação à sua foto do perfil. Se a sua foto do perfil tá bonita o suficiente para quando você começar a seguir uma pessoa, ela ficar curiosa para saber que mulher é essa que começou a me seguir e querer te seguir de volta. A gente morava no Bora Bora, eu pesquisei condomínio Bora Bora e comecei a ver quem tinha ali. Por exemplo, comecei a seguir a Val. O que eu queria? Eu queria encontrar mulheres bonitas, que na foto de perfil estivessem maquiadas, ou seja, era o perfil de mulher que eu buscava. Mulheres que gostam de maquiagem por que conta... vão usar o que produto. vão usar o meu produto, exatamente. Então eu comecei a adicionar todas essas mulheres, e aí eu falo que se eu te adiciono e a minha foto de perfil chama a sua atenção, você vai voltar pra ver quem sou eu. Quem é essa menina que começou a me seguir agora? Se a minha foto tá feia... Mais um seguidor que entrou. Você não se atenta a isso. Todas as vezes que alguém começa a me seguir, a foto é muito bonita, eu vou lá ver quem é aquela pessoa. E aí, elas começaram a me seguir de volta. E aí, eu abordei algumas delas, mandei mensagem, até 2 pessoas, né? Tanto a Val quanto a Fabi, eu cheguei a mandar produtos pra ela, como presente mesmo, pra apresentar o produto. E deu muito certo. E eu comecei a fazer isso, a pesquisar, na verdade. Hashtag, o condomínio que a gente morava. Adicionar várias pessoas, a maioria voltou a me seguir de volta. E eu lembro que um dia eu encontrei não. Uma pessoa me ligou querendo fazer uma publicidade de uma clínica de depilação a laser. Te encontrei no Instagram e tal, gostei muito do seu perfil. Aí a primeira pergunta que eu fiz, como que você me encontrou? Porque eu tinha acabado de chegar no Rio. Ela falou, eu pesquisei por hashtag condomínio Bora Bora, porque eu queria alguém da região. E ela me encontrou e eu fiz a publicidade pra ela.
Então, olha como que a hashtag era importante. Aí você também já entendeu que para você conseguir também montar a sua rede, fazer o seu network na rede social, você poderia pegar ali essa dica. Eu comecei a fazer tudo, eu marcava o condomínio que eu tava, então Rio de Janeiro, então Barra da Tijuca. Aonde eu estiver ali, eu vou marcar, tá? Vai ser uma forma da pessoa me encontrar. E também eu posso encontrar outras pessoas ali. E aí eu comecei a fazer, eu fiz com elas uma parceria em relação à Mary Kay também. Eu fui pra lá, fiquei demonstrando o produto. E aí uma das estratégias que eu usei foi, eu perguntava, eu atendia a mulher, fazia maquiagem e tal. E no final eu falava assim, me passa seu Instagram. Pegava e adicionava. E eu adicionava ela. Eu dou várias dicas de maquiagem no meu Instagram. Me segue de volta, você vai gostar do conteúdo. E a pessoa me seguia de volta. Por que eu comecei a fazer isso? Porque eu já cansei de falar, me segue aí. Ou então entregava meu cartãozinho. Me segue lá no Instagram. E a pessoa não seguia. Quando que você ganhou um cartãozinho que você lembrou de anotar? Você enfia no bolso e esquece aquele cartão. Então, eu que comecei a fazer. Eu que comecei a seguir e ela me seguia de volta. Aí, dessa forma, conforme eu fui postando, as pessoas começaram a me pedir produto. Eu quero esse, eu quero aquele. A mulher tem muito disso. Eu falo muito que nós, mulheres, vendemos a todo momento. Eu acabei de falar do seu batom. Eu cheguei, a Aline falou, seu brinco, eu quero esse batom. Tá linda, tá elegante. Eu já quero dica de tudo. A mulher, ela é assim. Então, a gente vende o tempo inteiro. Só que, às vezes, você indica um salão que você não ganha nada por aquele salão. Você indica a loja, mas você não tá ganhando nada por aquela loja. Por isso que eu gosto de vender com a minha imagem e influência. Eu cheguei aqui, você falou do batom, você falou disso, falou daquilo. Ou seja, se eu tivesse tudo isso pra te vender, eu já teria te vendido. Agora, olha a importância também de você cuidar da sua imagem. Porque se você também anda de qualquer maneira... As pessoas não têm interesse. E se você quiser vender algum produto, você não vai vender nada. Quando que você viu uma mulher toda descabelada, descuidada, desarrumada e falou... Nossa, eu quero ser igual ela. Nunca. Então, um dos temas, né, das aulas da mentoria Instagram que vende é a imagem. Imagem estratégica. A imagem vende. A imagem vende. E a imagem comunica também a todo momento. Então, o cabelo que você faz, a maquiagem que você faz... É a primeira coisa que chega, né, para as pessoas, antes mesmo da gente começar a falar. Se você entrar aqui... 3 primeiros segundos. Se você entrar aqui nessa sala de boca fechada, sem ninguém te conhecer, mesmo que você seja muito tímida e não fale com ninguém, só pela sua aparência, sua apresentação de hoje, nos primeiros segundos eu já vou olhar e já vou pensar que você é uma mulher elegante, uma mulher poderosa, porque está usando um esmalte vermelho, um batom vermelho, tem personalidade, tá com um blazerzinho. E então... agora, enquanto você falava, eu lembrei... Quando eu comecei na Mary Kay, eu tava na faculdade e eu sempre fui muito tímida, então tinha vergonha de falar, olha que ali nesse batom que eu fazia, tô até com meu batom aqui. Eu sempre fui de sentar atrás, eu comecei a sentar na frente, no meio, aí no meio da aula, eu pegava meu espelho, passava o batom. Por quê? Enquanto eu fazia isso daqui, ó, morrendo de vergonha, tá? Mas de propósito, né? Quando eu olhava pro lado, várias pessoas olhando. Aí no final, Andressa, aquele batom que você passou? Eu tô vendendo. Aí você vendia sim. Eu vendia. Porque eu tinha vergonha de falar que eu tava vendendo alguma coisa. Então comecei a usar essa estratégia pra chamar a atenção das pessoas. E deu super certo. Faria a mesma coisa se eu vendesse acessórios hoje. Entendeu? Então, a estratégia que você usou há um tempo atrás, que você ficou 10 anos na Mary Kay... Já tá há 1 ano, 2 anos, né? 1 ano agora com o Close e com a mentoria. E você continua com algumas teorias, assim, permanentes, né? Porque são base para todo vendedor, para todo mundo que quer chegar em algum lugar, tem um foco na rede social. Muitas vezes, se eu aparecer no Instagram, passando o produto e querendo mostrar o produto, falando da marca e tal... Pode ficar aparecendo para a pessoa que ela tá sendo paga para fazer aquela publicidade e talvez perca um pouco de interesse. Agora, você concorda que se eu gravo um vídeo só passando o batom, sem falar sobre o produto, a chance de uma seguidora... Que produto que é esse, Andressa? Que batom é esse? Eu quero esse batom. É muito maior. Então, o que eu fiz lá atrás, em 2015, que era eu só ia pro meio da sala e passava um batom e gerava desejo em todo mundo, eu consigo fazer hoje no meu Instagram. Eu simplesmente aparece. Eu apareço me arrumando e tô passando batom como quem não quer nada. Tô indo pra um podcast. Mas eu poderia vender o batom, poderia vender o brinco, poderia vender a roupa.
Porque quando você consegue criar uma comunidade, as pessoas querem usar o que você usa. Você se torna uma inspiração em determinada área. Entendeu? Da beleza, do corpo, De tudo. De tudo. E eu queria saber de você, qual dica valiosa que você daria para quem está nos assistindo, para as suas seguidoras, sobre empreender, sobre ter coragem de aparecer, sobre metas. É difícil, né? Eu já estive muito por trás das câmeras, sabe? Eu sempre gostei de ficar nos bastidores, por timidez, por vergonha. Mas eu achava lindo quem tinha coragem de se posicionar, de aparecer nas câmeras, de mostrar, de ser você, na verdade. Então, eu acho que quando eu trabalhei a minha timidez, eu tive coragem de mostrar quem eu era. E eu vou ser diferente de você, eu vou ser diferente da pessoa que tá do lado. Então, hoje eu vejo no Instagram, principalmente, uma grande ferramenta para você se posicionar, para você trabalhar sua marca pessoal, para você vender um produto, um serviço, para você se conectar com pessoas. Muitas oportunidades. Então, assim, eu me entregaria completamente ao digital, sem dúvida nenhuma. Por tantas oportunidades que você tem através dele. E deixaria a timidez de lado e vai fazendo também, vai fazendo. Eu tava comentando com a Aline antes da gente começar. Eu tava comentando com você antes da gente começar. Eu não gostava de me ouvir, então eu gravava e não ouvia os meus vídeos. Saia correndo. Saía correndo, literalmente. Postava e saía correndo. Eu não gostava que alguém visse do seu lado, do meu lado, porque eu não gostava da minha voz. Então, todo mundo tem um processo, entendeu? Aos poucos, você vai acostumando com tudo isso. O negócio é só começar e... Eu falo que é como se eu tivesse colocado um fone no ouvido e assim... Vai. Eu vou fazer isso daqui. Deixa falar, tá feio. E vou te falar, as pessoas que começam a falar mais são os de casa mesmo. Meu irmão ria da minha cara, tá se achando a blogueirinha, falava, eu deixava. Eu preciso focar onde eu quero chegar. Não fazer... Uma das coisas que eu falo muito, ensino muito na mentoria também é ser intencional. Muitas pessoas, elas não sabem o que postar e acabam postando qualquer coisa. Entre postar qualquer coisa e não postar, às vezes é melhor você nem postar. Você tem que ser Diz intencional. O quê? Em relação à estratégia, você saber onde você quer chegar, trilhar ali saber um pouco do seu perfil, do que você quer passar e postando as coisas de acordo com o seu objetivo. Seria isso? E não fugir muito. Por exemplo, se eu não mostro o meu dia a dia e eu só apareço no meu Instagram para vender a mentoria ou Close Friends, eu não vendo nada. Ou seja, é uma estratégia para mim compartilhar meu dia a dia. Então eu tenho alarme no meu celular para lembrar de gravar alguma coisa do treino, para lembrar de postar ao longo do dia. Porque eu sei que eu preciso fazer aquilo para que quando eu apareça com um produto, com um serviço, com uma publicidade, eu tenha resultado através disso. Então, às vezes, a pessoa que tá de fora, ela imagina, a Andressa tá postando um vídeo na academia à toa. Não é à toa. É intencional. É intencional. Inclusive, através dos vídeos da academia, veio uma publicidade em relação à roupa fitness. As pessoas estão nos observando a todo momento. A pessoa pode não curtir, ela pode não comentar, mas ela tá te observando. E muitas vezes, nossa, eu tô vendo que a Aline tá focada nisso, naquilo, vou chamar ela para fazer uma parceria nisso. Ou seja, vão vir oportunidades através do seu posicionamento, entendeu? Entendi. Isso que é interessante. E você tem algum projeto para o ano de 2025? Alguma ideia? Olha, ou ainda não pode falar? Temos alguns projetos, mas ainda não posso falar. Mas estou muito animada. Muito animada mesmo. Vou continuar com a mentoria. Close Friends também acredito que sim. Mas vem novidade por aí. E você quer deixar um recadinho pro Yuri? Seu maior professor, né? Que te incentiva, que foi seu espelho. Ele me incentiva demais a conta. Eu só tenho a agradecer ele, literalmente. Ele me inspira muito com o posicionamento dele, com a vida dele, na verdade. Eu vejo por diversas vezes ele colocar uma meta e trabalhar para aquela meta. Ele nem pensa como ele vai fazer. O Yuri é muito... Como que eu vou te explicar? Só pra você ter uma noção. Um dia ele perdeu o sono, ele levantou e falou, vou escrever um livro. Eu falei, o quê? Vou escrever um livro. E ele levantou e começou a escrever o livro dele. E deu não sei quantos meses, sei lá, 2, um mês, o livro estava escrito.
E publicado. O Yuri não espera estar pronto para começar algo. Ele vai começar, ele vai anunciar, e depois que ele anunciou, ele pensa como que ele vai fazer aquilo. Então ele é muito da ação. Então só tenho que agradecer para ele, ele me leva para ação todos os dias, literalmente. Aprendo demais com ele. Muito, muito mesmo. Ai, que legal. Vocês fazem uma dupla muito forte. Obrigada. E dá pra ver que vocês se ajudam muito, tem uma história de vida, de superação. E foi até por isso que eu resolvi te convidar para esse bate-papo, para poder incentivar outras mulheres, trazer muita força, que o seu programa, esse objetivo da mentoria, traga bastante clientes, bastante parceria. Bem. E é isso. O programa está chegando ao fim. Você quer deixar algum recado? Eu quero deixar o meu Instagram, andressa.viana2. Se você quer aprender a vender com a sua imagem e influência, se você hoje não vende nada no seu Instagram e gostaria de vender através do seu perfil, quer trabalhar a sua imagem, quer aprender a criar conteúdo, entre em contato comigo, lá tem um link do meu WhatsApp e você tem a oportunidade tanto de entrar na mentoria Instagram que vende, quanto também fazer parte do meu Close Friends, que é um grupo VIP no meu Instagram, onde você vai aprender bastante também a criar conteúdo e a se posicionar na internet. E independente se você é tímida ou não, se você sabe vender ou não, se posicione e trabalhe a sua marca pessoal. Pode ter certeza que fazendo isso, muitas portas vão se abrir para você a partir do momento que você se posicionar, que você aparecer todos os dias no seu Instagram. E é isso, Aline. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada a você. Adorei a sua participação. Obrigada. Foi maravilhosa. Obrigada, viu? Gente, estamos encerrando mais um episódio, mas toda terça-feira teremos um episódio novo, uma convidada com assuntos diferentes. Comentem nas nossas redes sociais, cliquem, compartilhem. A gente quer muito que vocês façam parte dessa rede de mulheres para a gente se ajudar e trazer coisas, dificuldades, dicas do mundo real. E é isso. Obrigada. Tchau. Amei.